Olá, serei seu professor nesta videoaula de Conceitos Fundamentais Materiais. Vamos começar? Os temas dessa nossa aula serão unidades de medidas, condutores, isolantes, semicondutores, resistência elétrica e resistividade elétrica. Vamos começar falando sobre as unidades de medidas e o sistema internacional. Existe uma padronização internacional para as medidas de várias grandezas. Dentre elas, nós temos as grandezas elétricas, as grandezas que nós utilizaremos ao longo do nosso curso e da nossa disciplina. Essas grandezas são tensão, corrente, resistência, potência. Todas essas grandezas têm as suas unidades de medidas padronizadas por esse sistema internacional, que nós chamamos de SI. E além disso, existe uma maneira de representarmos essas grandezas quando os valores são muito pequenos ou são muito grandes. Aí nós vamos utilizar os múltiplos e submúltiplos. Veja essa tabela. Aqui nós temos os principais múltiplos e submúltiplos. Por exemplo, o giga, que nós utilizamos o símbolo G maiúsculo, representa na realidade 10 elevado à nona, ou seja, 1 bilhão. O mega, que é representado pela letra M maiúscula, 10 elevado à sexta, ou seja, 1 milhão. O quilo, que é uma unidade muito utilizada, letra K maiúscula, equivale a 10 elevado à terceira, ou seja, 1000. Vamos fazer uma pausa aqui para um exemplo bem prático. Você vai ao mercado e vai comprar, por exemplo, 1 quilo de açúcar. Você já parou para se perguntar por que 1 quilo de açúcar? Na realidade, o ideal seria nós dizermos 1 quilograma de açúcar. Por quê? A unidade de medida do açúcar é o grama, a unidade de peso. 1 quilograma significa 1000 gramas. Então, ao invés de representarmos 1000 gramas, optou-se por retirar os 3 zeros e substituir pela letra K. Por que a letra K? Porque na nossa tabela nós vemos que a letra K significa quilo, e então significa 10 elevado à terceira, ou 1000. Então é assim que nós vamos fazer nas nossas grandezas elétricas. Se o valor for muito grande, nós podemos retirar os zeros e utilizar aqui os múltiplos. E a mesma coisa nós faremos com os submúltiplos, para unidades menores. Vamos dar um outro exemplo prático do nosso dia a dia. Você comprou uma garrafa de água. Essa garrafa de água tem 500 ml, ou seja, o volume da garrafa é de 500 ml. Por que 500 ml? L é de litros, ou seja, a unidade de medida de volume. 500 mili, ou seja, o mili é o submúltiplo. Na realidade, essa garrafa tem 0,5 litro. 0,5 litro que foi transformado em 500 ml. Veja na nossa tabela. O mili, que é representado pela letra M minúscula, equivale a 10 elevado a menos 3, ou seja, 0,001. Portanto, se pegarmos o 0,5 litro da garrafa e multiplicarmos pelo mili, que é 0,001, vai dar o resultado de 500 ml. E assim nós utilizamos os múltiplos com as letras maiúsculas e os submúltiplos com as letras minúsculas. Isso vocês vão utilizar bastante na nossa disciplina de eletroeletrônica. Vamos então falar dos tipos de materiais. Começando com os nossos condutores. Os condutores são materiais que vão ter a capacidade de transportar a corrente elétrica. Mas como isso acontece? Todos os materiais são feitos de moléculas. E essas moléculas, elas têm as suas características físicas. Neste caso, dos condutores, as moléculas elas serão capazes de transportar os elétrons. Mas como isso acontece? Num condutor convencional, nós não temos a presença da corrente elétrica. Mas quando nós aplicamos uma DDP, que é a diferença de potencial, também conhecida como tensão elétrica, nós vamos provocar
uma ordenação desses elétrons. Ou seja, os elétrons que estavam ali em qualquer sentido, com a presença de uma tensão elétrica, serão ordenados para passarem do negativo para o positivo. Cria-se então um fluxo ordenado de elétrons dentro do nosso material condutor. Então o material condutor é aquele material que tem essa propriedade física de, com muita facilidade, ordenar esse fluxo de elétrons. Podemos citar como exemplo dos condutores o ferro, o ouro, a prata, o cobre, o bronze. Na verdade, a maioria dos metais são os condutores. Nós temos melhores e piores condutores. O melhor condutor é o ouro, mas o ouro é muito caro, então não é muito viável utilizarmos o ouro nas nossas aplicações eletroeletrônicas. Então utiliza-se muito o cobre, que é um excelente condutor e tem um custo-benefício mais razoável em relação ao ouro. Porém, tem algumas aplicações eletrônicas que se utilizam de ouro. Os circuitos integrados da eletrônica, como precisam de uma excelente característica de condução, tem no seu interior ouro para fazer os contatos. O próximo material são os materiais isolantes. Os materiais isolantes, ao contrário dos materiais condutores, eles não conduzem os elétrons, ou seja, eles não conseguem ordenar os elétrons para ter um fluxo próprio em algum sentido. Então, assim, nós chamamos esses materiais de isolantes. É interessante porque essa característica nós utilizamos a nosso favor. Quando nós não queremos a circulação da corrente elétrica por aquele material, é que nós vamos utilizar os materiais isolantes. Nós podemos falar dos materiais isolantes: o plástico, a borracha, a cerâmica. A cerâmica é um excelente isolante, mas ela tem um problema de resistência mecânica. Ela não tem resistência mecânica. Uma peça de cerâmica, cerâmica ou porcelana, se ela cai no chão, ela vai quebrar. Por isso nós costumamos utilizar o plástico ou a borracha para fazer a nossa isolação. E o terceiro tipo de material é o material semicondutor. O material semicondutor está no meio do caminho. Ele não é nem um condutor, nem um isolante. Na realidade, ele pode adotar características do condutor ou pode adotar características do isolante. Depende da aplicação. Então, aqui nós temos um exemplo prático desse circuito utilizando o carbono. Então, o carbono, em determinado momento, ele pode se tornar um isolante, que é o caso aqui do cristal. Então, se a gente colocar um cristal de carbono interferindo no nosso circuito, o circuito vai desligar. Por quê? Ele vai se tornar um material isolante. Agora, nós podemos utilizar o carbono também como condutor, o carvão de carbono. É isso que existe em muitos equipamentos elétricos, né? Por exemplo, aquela furadeira que você utiliza em casa, tem ali as escovas de carbono. Essas escovas de carbono são condutoras, são utilizadas para conduzir a energia elétrica para o motor da furadeira. Então, nesse caso, com um carvão de carbono aqui interrompendo o circuito, ele vai, na realidade, conduzir, e aí a lâmpada vai acender no nosso circuito. Vamos então falar da resistência elétrica. Bom, nós vamos circular corrente elétrica pelos nossos condutores, pelos nossos circuitos, e dependendo do componente ou do material que nós utilizarmos, esse material, esse componente vai apresentar uma resistência elétrica. O que seria essa resistência elétrica? Nós vimos que no condutor nós temos um fluxo ordenado dos elétrons, mas dependendo da situação, nós podemos oferecer uma resistência para a passagem dessa corrente elétrica. Essa resistência é uma característica muito importante que nós medimos na elétrica, na eletroeletrônica, e nós fazemos o uso dessa resistência para dimensionar os nossos diversos circuitos. Então, na realidade, o ideal é que nós consigamos controlar essa resistência elétrica nos dispositivos para então conseguir as características elétricas importantes para os nossos circuitos. E então vamos falar da resistividade elétrica.
A resistividade elétrica é, na realidade, a capacidade que um condutor tem de trafegar os elétrons, trafegar corrente elétrica, sem a resistência elétrica. Ou seja, vamos imaginar o seguinte: em São Paulo, a energia elétrica que chega às residências, aos comércios, é gerada na usina hidrelétrica de Itaipu. A usina hidrelétrica de Itaipu fica lá no Paraná, na fronteira com o Paraguai, a 1.100 quilômetros de distância de São Paulo. Então é um trajeto bem longo, né? 1.100 quilômetros. Esse trajeto é feito através de cabos elétricos que conectam a usina hidrelétrica de Itaipu até a cidade de São Paulo. 1.100 quilômetros é uma distância muito grande que vai gerar muita resistência elétrica por conta do tamanho do condutor. Então, a resistividade elétrica é, na realidade, quanto aquele condutor vai ter de resistência elétrica. O ideal é que seja o menor possível. Quanto menor essa resistência, melhor a resistividade elétrica desse condutor. Existe um padrão colocado da seguinte maneira, que a resistividade elétrica é a resistência elétrica específica de um certo condutor com 1 metro de comprimento, 1 milímetro quadrado de área de seção transversal, medida numa temperatura ambiente e constante de 20 graus Celsius. Então, essa é uma unidade de medida da resistividade elétrica que nós verificamos se aquele condutor é o mais adequado para a nossa aplicação. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Separei para vocês um link que fala sobre semicondutores. Assim vocês vão conhecer um pouco mais do universo deste tipo de material que é muito utilizado na eletroeletrônica. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto conceitos fundamentais materiais. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!